Bem-vindos aí aos que chegaram um pouquinho mais tarde e a gente não teve o prazer de conhecer. Sejam bem-vindos. Essa é a Pau, por Pursuing the Abundant Life, que está hoje celebrando a formatura desse grupo na Academia da Identidade e do Propósito. Sejam bem-vindos. Agora eu vou tirar aqui o meu share e vou colocar aqui na visão de speaker para que todo mundo que fale fique bem evidente ali falando e testemunhando. E hoje é o fechamento, é a nossa última sessão de coaching, é uma celebração e onde todo mundo vai compartilhar aqui o que foi essa caminhada, o que foi aprendido e o que cada um está levando desse processo que nós passamos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer ao grupo, e aí eu vou chamando um por um dos participantes aqui, e aí eles vão dar o testemunho deles e vão falar sobre o que aconteceu de acordo com cada pergunta aqui que for feita. Então, eu vou começar aqui pela Ana Paula, que começa com A, está aqui a primeira janelinha aqui no meu visor. Ana Paula, comparando o início e agora, o que mudou? Diz pra gente. Boa tarde para vocês. Então, o que mudou? Para mim mudou tudo, completamente tudo. Quando eu cheguei aqui na PAU, eu já fazia terapia, já tinha um tempo, só que é aquela coisa, você, pelo menos para mim na terapia, eu descobri qual era o problema, mas eu não sabia lidar com o problema. E aqui na PAU eu consegui entender como lidar com a situação. Então, eu tinha algumas crenças que eram limitantes, que não me. Assim, eu sempre passei a imagem de uma mulher forte, né? Eu sou casada, tenho 4 filhos. A Kessler está aqui, mas eu tenho mais 3 rapazes. Vou me tornar avó agora. Fui eleita ao cargo de vovó de uma menina. Então, além da Kessler, vai vir outro amor para minha vida, que é a Cecília. Então, assim, muita coisa eu não sabia lidar. Eu queria entender por que eu não conseguia dar um passo adiante. Eu me sentia como se tivesse aprisionada em um lugar que eu não conseguia dar passos para frente, nem para trás, nem para os lados, e eu não entendia por quê. Eu sabia que eu poderia fazer algo mais, mas eu também não sabia como fazer. E quando surgia a oportunidade de fazer esse algo mais, eu tinha medo. No fundo, eu tinha medo. Então, eu acabava desistindo. De acreditar tantas vezes no que me disseram que para que você vai começar mais alguma coisa? Se tudo que você começa, você para. Então, eu tinha aquele aprisionamento. E muitas vezes isso foi um grande problema para mim, porque eu perguntava, Deus, eu sirvo ao Senhor com sinceridade. Eu acho que eu faço o que tem que ser feito. E por que eu não consigo alcançar os objetivos? E aí foi aonde que eu vim para a Pau. Deus me deu a Pau de presente, a Érica, né? E todo esse grupo. Porque ouvindo aqui os testemunhos, ouvindo as histórias das pessoas, eu conseguia me visualizar ali, e ali nas histórias das meninas, aí da Milena também, junto com o Túlio, eu conseguia me ver em alguns pontos. E aí, com as explicações, eu conseguia, assim, ter um rumo a seguir. E isso fez total diferença. Ontem eu tive sessão e a minha terapeuta falou assim: você é outra pessoa, é completamente outra pessoa. Estou muito orgulhosa de você. Então, a Pau foi essa transformação total para mim. E eu acredito que vai ser também na vida daqueles que derem a oportunidade. Conseguir enxergar quem eu sou. E é isso. Ai, eu fico tão feliz de ouvir tudo isso. Que maravilha, que maravilha. E nesse ano nós tivemos uma ocorrência muito especial, que nunca aconteceu antes, que foi ter um casal
passando por esse processo juntos, que são a Milena e o Túlio. Então, vou passar a palavra para eles responderem. Comparando o início e agora, o que mudou? Agora eu falo. Tá bom. Ah, como a Ana falou, né? Na verdade, mudou tudo. Porque, para mim, quando eu entrei na PAU, eu não sabia nem o porquê eu estava ali. Sabia, assim, do que se tratava, né? Teve uma breve explicação, mas não entendia realmente o verdadeiro propósito de do que é que o porquê que eu estava ali, né? E no decorrer do caminho, acabei descobrindo certas coisas hoje, né? Preparando algum material para o encontro de hoje, eu fui revendo algumas aulas anteriores, algumas atividades, exercícios que a gente tinha feito. E eu pude ver o quanto eu pude evoluir, até desde o início, onde eu não tinha nenhum sentido, o que eu estava procurando, até encontrar minha identidade, descobrir meus dons espirituais, de encontrar o caminho e principalmente de não saber onde me encaixar na igreja, nos ministérios e poder até hoje estar projetando um ministério para isso, né? Para ajudar outras igrejas, né? De estar ajudando as igrejas quanto a isso. E então acabei descobrindo o caminho realmente que o caminho que eu devo seguir, os passos, né? E entender a identidade, o meu foco, o que me motiva a cada dia para estar lutando. E é isso. Fantástico. Diz pra gente, qual é o ministério que você está planejando? Ah, já é um testemunho. Assim, né? Na verdade, eu, como as colegas sabem, eu estava trabalhando com a parte de web design, de produção de site. E eu vejo que algumas igrejas não têm o acesso a isso. E hoje criei já um nome, na verdade é a DGZuno, que é a abreviação de Deus, Espírito e Jesus, que é focado no Deus Pai, Filho e Espírito, e como um só. Assim também como nós, a igreja, somos um só, a Igreja de Cristo. E nesse projeto, tá num projeto inicial, tá evoluindo, estou amadurecendo, vendo o que é que pode ser feito, mas o foco principal é ajudar as igrejas quanto a isso, né? A ela poder fazer parte do meio digital. E não só isso, tem um projeto dentro da GDG Uno, onde fazer parcerias com pessoas que sabem lidar, como supor, ah, um músico, e ele dá aula e vai estar disponível nas plataformas. Então, as igrejas teriam acesso a isso. Uma aula de violão, de bateria, uma aula de mídia, uma aula de fotografia, que são partes da igreja que ajudam a fluir o ministério, ou uma aula de teologia, uma explicação de alguma coisa de algum outro ministério específico, atividades infantis para o ministério infantil. Então, tem uma plataforma focada nisso, onde as igrejas possam ter esse acesso, porque às vezes muitas igrejas não têm. Uhum. E não tem esse acesso, e aí estou evoluindo, né? Não são muitas coisas, muitos ministérios, então ir evoluindo, acrescentando cada um aos poucos e conhecendo as pessoas para poder fazer parte. Pode me contar nessa plataforma aí, a Pau vai querer fazer parte. Que projeto lindo! Nossa, mais um fruto aí que eu não sabia. Que maravilha que Deus está te dando essa visão através desse processo aqui. E a Milena, fala, É, Milena.
Vamos lá. Vai ser repetitivo, né? Mas óbvio que a Paula trouxe muitas mudanças para a gente de forma bem significativa, principalmente que a gente entende, né? No Egito, a gente passa pela escravidão, no deserto a gente aprende, depois a gente chega em Israel. Então, a gente fez isso também de forma física. Foi uma mudança física, né, de cidade e entrando na Paula nesse aprendizado também. E eu percebi que eu mudei minha forma de encarar os desafios, de ter mais força e confiança em Deus e de vencer dia após dia. Por quê? Porque às vezes é muito frequente a gente ouvir que temos que confiar em Deus, temos que ter os olhos voltados para Deus. Mas a gente não entende a significância que tem da constância. A gente acha que o ter os olhos voltados é só ir no domingo todo dia, estou voltando os olhos a Deus. E não é isso. E a Paula, me fez reforçar isso, entender que a constância, todo dia, o planejamento, a organização, é algo que vai fazer com que permaneça esses frutos na nossa vida. Então, não basta só a gente ter identidade, ou encontrar nossa personalidade, ou encontrar nosso propósito, se a gente não fizer esse pouquinho todo dia. E é isso, a Paula, ela trouxe esse significado de constância e, principalmente, a entender que precisa das nossas atitudes, precisa das nossas ações. Se a gente ficar parado na ideia de que, como é que eu vou desenrolar isso? Não vai desenrolar. Precisamos sim dessa muleta, e a Paula é aquela amiga que pegou assim no braço embora. Amei essa metáfora. Vocês sabem que PAL, a abreviação PAL, forma uma palavra em inglês que quer dizer meu chapa, meu companheiro, né? E você falou isso, e essa é exatamente a nossa visão, que a gente quer ser esse companheiro, esse amigo que está lá incentivando, vamos lá, vamos juntos nessa caminhada, você vai conseguir. Então, amei a sua metáfora aí. Terezinha. Comparando o início e agora, o que que mudou, Terezinha? Então, mudou tudo. É, tem vários irmãos da minha igreja, o meu ex-pastor também está aí, ele sabe o quanto que é, eu era uma pessoa muito tímida, tinha medo de tudo, participava do grupo de missões, mas eu não tinha, não, as pessoas me chamavam para me fazer alguma coisa e eu tinha muito medo. Eu não sei, assim, se é porque, não por que que eu tinha medo, não sei se era vergonha, mas agora eu descobri a minha identidade, sou outra pessoa, mudou tudo na minha vida. Eu tenho um exemplo aqui na minha igreja agora, que eu estou aqui em Itajaí, a gente tem um grupo do PG. Quando eu ia para os cursos, para as programações, até mesmo na igreja, eu não conseguia nem ler direito, porque eu tinha vergonha, eu ficava tímida. Agora não, eu leio, eu consigo falar, entendeu? Explicar ali, e sem medo, sem temer, e eu sei que Deus me orientando, me dando sabedoria. Então, a Pau, quem tiver aqui, aproveita essa oportunidade, porque a Pau é maravilhosa. Ela transforma a gente assim maravilhosamente. Muito, muito, muito mesmo. Apesar que até algumas sessões eu não participei, porque foram muitos obstáculos, mas mesmo assim eu não desisti, estou aqui e tenho certeza que assim, na minha vida, 100% eu tenho certeza que mudou. Mudou mesmo. Que bom. Menos medo, mais autoconfiança, né? E Isso. determinação para falar, se Com expressar, cer- se com cer- comunicar. Eu lembro de uma das sessões em que você falou sobre essa dificuldade até de vender seus produtos, sim, né? E que a gente trabalhou muito isso e foi muito legal, né? isso Que aí. bom ver essa mudança em você. Valéria, fala aí, Valéria. Comparando o início e agora, o que mudou para você, Valéria? Para mim, Paulo, eu estou vendo
eu estava bem debilitada emocionalmente, né? Me sentindo capaz, né? A capacitação lá em casa já me deixava enricada. E quando eu me sentia diante de Deus, assim, eu achava que eu estava capaz de fazer qualquer projeto, de fazer qualquer coisa que eu pudesse mudar a vida de alguém. Quando eu encontrei na Paula algumas ferramentas que me motivaram, tipo assim, despertou aquele gatilho que eu precisava entender que Deus usa a gente de várias formas, em cada etapa da vida, e eu tenho aproveitado esse tempo, né? Por onde eu passo, nos lugares que eu faço terapia, nos ambulatórios, por onde eu passo, mesmo sempre com a minha dor, mas não transparecendo isso, demonstrando Jesus através da minha vida como meu testemunho de fé. E também eu pude me despertar para assim, a gente não em cada época Deus pode usar a nossa vida. Na juventude a gente tem mais vigor, dá mais o trabalho braçal, a força, quer fazer muitas coisas, muitos projetos. E a gente às vezes se frustra quando algum projeto não vai à frente, a gente se sente incapaz, aí fica assim meio bloqueado. E eu consegui desbloquear isso em mim, né? E ver que eu tenho capacidade sim, de falar, não só para pequenos grupos, mas para grupos maiores também. Eu tenho capacidade de influenciar outros e eu posso sentir isso no feedback das pessoas com quem eu tenho lidado, né? A minha terapeuta esses dias perguntou assim, eu cheguei e tal, eu sinto, eu às vezes choro, me emociono quando eu falar da questão de saúde. Aí eu cheguei rindo, brincando, ela, nossa, o que mudou, Valéria? E aí, os exames, você foi no médico, mudou alguma coisa? Não, está tudo no mesmo. Mas eu entendi que Deus, ele não quer que não fique reclamando, lamentando, porque ele já providenciou tudo que eu preciso. Então, só basta agora eu confiar e fazer aquilo que ele me chamou para fazer e cumprir meu chamado da forma que eu estou, onde eu estiver, eu vou encontrar recursos. E eu dei aí, já tinha um projeto que é um sonho, né, de trabalhar com as pessoas de vulnerabilidade, né? A irmã Terezinha, a Andréia, a Cirlei, sabe que nós estamos trabalhando juntos em vários projetos de rua, Natal na rua, com crianças na rua, e é um projeto assim, que eu gosto, mas hoje eu não tenho esse vigor, mas também tenho um grupo pequeno ainda, acho que me sinto assim, alimentada quando eu falo com eles, quando eu entendo que eles têm aquele anseio de ouvir a palavra, eles demonstram aquilo, eu fico assim, feliz, né, por poder passar a palavra de Deus, dar amor, carinho, às vezes eu chego lá, uma criança daquela chega para mim, sim, a gente pode conversar, isso, aí me fala, me contam coisas, eu vou dizer que uma aula tudo preparada, com aquele tudo preparado ali para dar uma aula, aí eu vou para o espírito, penso, e falo, Senhor, e agora? E nesse agora, Deus tem me dado tantas palavras, eu tenho conseguido me comunicar tão bem com eles, assim, eu tenho isso na minha ausência, né? Quando eu estive ausente, eles estavam perguntando quando eu ia voltar, aí passou um dia lá, eu falei, eles vão estranhar, vão ficar meio tímidos, né? Mas a gente viu que eles sentiram falta de mim, então é muito importante na vida deles. Isso fez toda a diferença eu parar de lamentar e para a gente respirar fundo. Vamos lá, Valéria, bota seu projeto, vamos sonhar, eles estão marcando junto comigo. Entendeu? Eu estou muito feliz por poder voltar a sentir um prazer de estar fazendo a obra de Deus e parar de lamentar da minha dor, porque isso ainda está nas mãos dele e seja feita a vontade dele. Então, eu queria chorar porque eu estou feliz.
um choro de tristeza, Mas choro de é de felicidade é bom. felicidade. Ok, que Como eu história falei para linda, você, né? De o, superação. na declaração você não vê que esse Uhum, choro é de alegria, de uhum. felicidade, não é de tristeza. O Paulo realmente fez diferença. Amém, né? É, Maravilhoso ouvir essa história linda de superação. Às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala de vida abundante é uma coisa muito idealizada, que não é, existe na não é. realidade, né? Mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos desafios da vida, é possível buscar a vida mais abundante que a gente pode em Deus, né? E com Ele superar e continuar a viver da melhor forma possível, né? E esse é o nosso objetivo aqui. A gente sabe que a vida totalmente ideal a gente só terá na glória, mas é possível viver melhor aqui se a gente se esforçar, se empenhar e aplicar as estratégias certas. A gente pode viver muito melhor do que a gente pensa, né? E é por isso que eu escolhi o nome Pursuing the Abundant Life. Pursuing dá a ideia de perseguir, de buscar, de que não é uma coisa que você acha e pronto, é uma coisa que você continuamente procura, né, a cada dia, a cada minuto, viver. É uma busca contínua. Então vamos lá. Andréia, comparando o início e agora, o que mudou? Eu acho que eu vou discordar dos meus colegas de sala, porque comigo nada mudou. Ou melhor, não foi tudo que mudou. Muito cansaço, muita correria para chegar às 5 horas, às vezes além das 5, para abrir um vídeo, para assistir uma aula durante 2 horas, depois de um dia de estar na tela. Foi difícil, foi muito complicado, mas valeu a pena. Valeu a pena porque eu aprendi, eu entendi, e não vou mudar a minha fala como desde o princípio. Todos os dias tem algo a acrescentar, tem algo a melhorar. E a pausa só veio para me fazer, para me dar base para entender melhor e caminhar melhor nisso. Então vale a pena, valeu muito a pena. Pena que foi pouco tempo, mas ouvir dos meus colegas, ouvir de você, Érica, as orientações, as direções, isso tudo agora é só praticar, é só praticar, tá? Amém, amém, amém É, por essa mentalidade de crescimento contínuo, né? Que você já demonstrava, agora você só tem mais ferramentas para continuar a crescer. Mas o objetivo de crescer sempre foi um alvo seu, né? Isso simplesmente vai continuar com mais ferramentas e talvez um pouco mais de entendimento aí de algumas coisas e alguns fatores. Muito bom, muito obrigada, Andréia. Então, Cristina, comparando o início e agora, o que que mudou, Cristina? Boa noite a todas e a todos, né? Para mim é uma grande satisfação pertencer a esse quadro aqui, olhar todas vocês. Olha, o que mudou, Érica, né? Vamos lá, né? Bem, eu preciso dizer que quando eu cheguei aqui, eu estava recente de um AVC, de um acidente vascular cerebral, né? E isso daí é assim, apesar de ter acontecido o que aconteceu comigo, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos, porque foi excesso, excesso de trabalho, excesso de pensamentos, excesso de uma vida desregrada. E quando a Pau chegou assim para mim, através de uma amiga que eu tenho, que me apresentou a Érica, chegou realmente no momento certíssimo. No momento que talvez depois do AVC eu fiquei pensando assim, o que que eu vou fazer da minha vida, né? O interessante é que às vezes a gente tem vários instrumentos, tem vários livros, várias pessoas, várias igrejas, vários pastores que poderiam me orientar, mas Deus colocou a pau, né? E aí, com isso, eu, durante 18 encontros, eu fui construindo essa essa mudança na minha vida. E eu concordo com a Andrea quando a Andrea fala que
muitas vezes não é aquela mudança de uma hora para outra, mas é uma construção que acontece nas nossas vidas, né? E na minha vida foi dessa forma, né? É como se eu estivesse, como se Deus fizesse um Gênesis comigo e falasse assim: Cristina, haja luz. E Deus mostrou o meu caos. E a partir desse caos, ele começou a organizar a minha vida. E não terminou, pessoal. Na verdade, está me organizando, né? Eu até fiz aqui umas anotações para não esquecer, que eu tenho esquecido muita coisa, né? Então, eu acho que eu melhorei a minha escutatória, porque cada história que eu ouvi, cada pessoa que eu pude silenciar as minhas vozes, né, que são muitas dentro de mim, que eu fico pensando o tempo todo, eu silenciei para escutar cada uma, cada um. E com isso eu consegui me perceber na história de cada pessoa e saber que eu tinha que fazer mudanças ou que Deus estava estabelecendo mudanças na minha vida, né? E eu vejo assim, o que eu aprendi, Érica, de tudo isso é que a Pau ela trouxe ferramentas para eu usar no meu dia a dia, né? Então, eu ainda tô tipo vendo o meu caos, porque a luz já está aqui. Deus já acendeu a luz. E agora cada dia eu estou me organizando, né? E foi sensacional. Se você me convidasse novamente, eu acho que eu iria de novo para Não, fazer. pode vir, pode repetir. Eu acho que eu vou Pode ter que voltar em agosto e participar de novo, viu? Pois é, foi muito A porta bom, está aberta. muito bom. Muito obrigada, Érica, muito obrigada. Obrigada a você pela sua palavra. Eu acho que eu fiz todo mundo, né? Deixei alguém aí de lado, não, né? Acho que todo mundo falou. Então vamos partir para a segunda pergunta. Para quem não conhece o processo de coaching, né? O processo de coaching ele se dá através de perguntas. Mas são perguntas estratégicas, perguntas transformacionais, que levam a pessoa assim a refletir, mudar a forma de pensar, a forma de ver. É para transformar o seu modo de pensar e te levar a uma ação, né? Te motivar a uma ação. Então, hoje, a gente está meio que fazendo assim o que a gente geralmente fazia ao final de cada sessão, em relação ao todo desse processo inteiro. A gente está aqui fazendo todo mundo perceber o que que aprendeu, o que está levando, para criar aquele fechamento assim de pensamento, né, de realização daquilo que aprendeu. Porque quando a gente fala e articula na linguagem, a gente toma maior consciência do que está acontecendo dentro de nós. E eu sei que foram tantas transformações, mas tão importante quanto ver essas transformações acontecendo é que todo mundo saia daqui com bastante consciência de que elas estão acontecendo e de como elas podem impactar o futuro, né? Então, a segunda pergunta é a seguinte: qual foi o aprendizado mais impactante dessa jornada para você? Aí você pode resumir aí em uma palavra, em três palavras ou em uma frase, brevemente. Se você fosse sintetizar tudo e de tudo, eu sei que teve muitos aprendizados, são várias áreas diferentes, né? Mas de tudo que a gente fez, qual foi a coisa mais impactante desse processo para você, Terezinha? Então, foi na minha área espiritual e emocional. Dá para explicar um pouquinho? Então, na minha área espiritual é porque, então, eu tenho muitos anos de evangélica, né? Só que eu nunca ia para a igreja todos os dias, e praticamente de segunda a sexta eu ia para a igreja, levava a Bíblia e tudo, mas nunca fui uma pessoa realmente de ter um compromisso com Deus, ter um compromisso com Deus, de ler a palavra, de orar, de ter um compromisso, assim, um compromisso com Deus mesmo, entendeu? E através da PAU eu aprendi que para a gente ter uma vida abundante com Deus, a gente tem que estar ligado com Ele, tem que estar ligado na palavra, na oração. Hum. Então, isso aí para mim foi impactante. E eu não estou me esforçando a cada dia para colocar tudo em prática aquilo que eu tenho aprendido. Uhum. Só clarificando aí para o pessoal, na PAU, a gente acredita
que não existe vida abundante sem que você se conecte com a fonte da vida, né? Deus é a fonte original da vida. Você só vai experimentar uma abundância total se você estiver conectado com a fonte, né? E a gente trabalha muito nessa conexão pessoal com Deus e no desenvolvimento de um relacionamento profundo, íntimo com Deus, né? Não em religiosidade e regras, não, mas num relacionamento íntimo e profundo com Deus, né? Muito legal. Cristina, qual foi o aprendizado mais impactante dessa jornada? Acho que foi prioridade, porque talvez por um ou dois encontros eu não pude estar presente, né, com esse grupo nesse horário, mas todas as noites eu decidi estar com esse grupo e saber que eu precisava colocar ordem na minha vida, né? Então acho que essa foi uma grande lição para a minha vida, né? Foram 18 encontros, talvez eu tenha participado de 16 encontros, né? Mas isso cada encontro me motivava a estar mais e era sempre muito bom. Era sempre diferente e todos os encontros eu aprendi imensas coisas para colocar na minha vida, né? Então eu acho que é prioridade, prioridade na prática. Não foi só uma palavra na minha vida, mas foi realmente eu pratiquei a prioridade, né? Prioridade. Andréia, de tudo que você aprendeu aqui, o que foi mais impactante? É só para comunicar que meu banheiro está funcionando. Quem está no grupo sabe o que eu estou falando, né? Tem Uhum. sido algo assim, nossa, não tem palavra que expresse aquilo que eu tenho vivido lá. Não tem, Uhum. não tem. Vou fazer É, uma postagem assim. O que que o banheiro tem a ver com a espiritualidade? Por Andréia Freire. tem muito, tem muito. Valéria, o que que foi mais impactante para você? Para mim, foi descobrir quem eu sou em Deus e parar de pensar o que as pessoas olham, ver a esposa do pastor. Isso foi muito importante para a minha vida, porque eu me via com as cobranças que cabiam sobre mim, né? Eu consegui tirar esse peso das minhas costas, assim, e libertar e ser eu, Valéria, eu, ministério próprio, e quem eu sou em Deus, amada do Pai, escolhida, que tem pensamentos próprios, os meus próprios projetos, e o propósito de Deus para minha vida é assim, eu já sabia qual era, já sempre entendi isso no meu ministério, mas me libertar dessa e descobrir quem eu sou em Deus foi a parte que mais me impactou na minha vida. E foi muito bom para mim. Que bom, né? Saber quem a gente é e entender a nossa individualidade na comunidade, né? É muito importante. Valéria é muito mais do que esposa de pastor. Valéria é Valéria, criatura de Deus, né? Com o ministério dado por Deus. E ela é também a esposa do pastor Davi, né? E a apoiadora dele. Mas não é só isso, né? Tem muito mais. Ok, Milena, o que foi a coisa mais impactante para você? Eu, eu fiz um texto, mas eu não vou ler o texto. Eu botei assim, agindo Deus, quem impedirá? Mas não no sentido de palavra de vitória, mas sim uma palavra que não precisamos provar ser dignos para viver a promessa de Deus, pois Ele irá nos dignificar no propósito estabelecido para cada um de nós. Então, é sobre a gente estar disposto a estar nessa serventia de Deus, para Ele poder nos dignificar e nos levar no propósito dele, conforme Ele queira. Não adianta a gente fazer. Não servir ao propósito divino. E você, Túlio? Para mim, o que mais eu tinha empolgação era a prática, que foram as últimas aulas. Porém,
o que mais impactou foi o início, porque foi no início onde eu comecei a achar o meu lugar, achar o propósito, né? Onde ali a gente descobriu as identidades, descobriu qual era o seu foco, descobriu quais eram os seus dons, onde a gente descobriu o que a gente realmente gosta, né? Vamos dizer, o para que a gente estava ali, né? No caso de estar ali aprendendo, no caso, descobrir nosso verdadeiro propósito, né? E o que nos mantém ali firme, é o nosso foco para poder estar lutando a cada dia, sem perder, né, o objetivo. E, principalmente, como todos também já disseram, a questão da vida espiritual. Porque nada disso funciona se a gente não busca a Deus, se a gente não está realmente buscando a Ele. Porque todas as aulas, todos os encontros eram, a gente sempre ia para o fundamento bíblico. Eu sou assim, mas eu descobri que eu sou assim, eu descobri que o que é que eu quero fazer. Mas na Bíblia já tinha tudo escrito e a gente só precisava encontrar. E a gente foi encontrando no decorrer, e isso acho que foi de mais me impactou. Fantástico, né? Então foi o propósito e depois a parte favorita foi colocar esse propósito em prática, né? É, Maravilha. Ana Paula, o que mais te impactou? Bom, entender que a parte que eu sempre achei, eu não vou dizer desnecessário, mas que eu sempre achei que eu tivesse dificuldade em exercer, era a parte crucial para o meu desenvolvimento e a, o motivo maior do meu aprisionamento, manter a disciplina e a organização. Porque eu sempre fui uma pessoa espiritual, né? Tem 10 anos que eu estou na presença do Senhor, assim, firme, e eu sempre coloquei as coisas de Deus muito assim, com muito Deus das coisas do Senhor. Só que eu separava as coisas do Senhor de mim. Então, eu entendi que disciplina e organização é crucial para a gente viver uma vida abundante. Como eu nunca consegui alcançar antes esse nível e entender que esse era o maior problema, eu não tinha vivido isso. Então, aqui na Natal eu consegui compreender essas eram as raízes dos meus maiores problemas. Eu ficava aprisionada nisso, na falta de disciplina e na falta de organização. E quando eu comecei a colocar isso em prática, aprendendo assim com vocês, as outras coisas foram só sendo acrescentadas. E hoje eu consigo entender e viver melhor dessa forma. E eu sei que eu ainda não cheguei lá, e eu ainda não sou quem eu gostaria de ser mais a mesma pessoa que chegou até aqui. Né? Amém, 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 amém. Então, vamos lá para a terceira pergunta. Quais são as suas perspectivas para o futuro, daqui para frente? Então, vamos lá, Cristina. Quais são as suas perspectivas para o futuro, a partir de tudo que você vivenciou aqui? As melhores possíveis, né? Mas assim, o que eu quero realmente, e pego aí o gancho da Ana Paula, né? É a questão da disciplina, da organização e continuar com esse pensamento das prioridades. Acho que isso daí eu quero para minha vida, não quero Amém. soltar. Amém. Andréia, perspectivas para o futuro. MM, mais e melhor. Mais ou melhor, Sem adorei. dúvida. Valéria, perspectivas para o futuro. Não perder o foco, né? Não deixar que nada venha paralisar esse meu foco aí,
o projeto, né? E se não for esse, eu possa recomeçar de novo quantas vezes preciso for. Aqui no Paulo eu aprendi essa ferramenta. E a gente às vezes faz um projeto, planeja, e às vezes a gente pode se frustrar, não dá certo. E minha perspectiva é essa: nunca parar, nunca desistir. Não deu certo, vamos começar de outra forma. E sempre melhorando. Amém. Então, não deixar os obstáculos pararem a gente, né? A gente não é derrotado até que desiste. Enquanto não desistiu, ainda tem chance, né? Às vezes é só questão de mudar a estratégia, de mudar alguma coisa, e aí a coisa começa a funcionar, né? Ninguém acha todas as soluções imediatamente. Às vezes a gente tem que perseguir, pesquisar mais, estudar mais, mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa ali, e aí a coisa flui, né? Legal. E Terezinha, quais são suas perspectivas de futuro? Então, prioridade, e eu tenho dois sonhos a realizar, como já comentei com a Pau. Eu não vou desistir, ainda que venham os obstáculos, mas eu vou estar sempre firme, pedindo a Deus orientação a Ele, para estar sempre firme, não perder o foco e até eu conseguir o meu objetivo. Então, é Você sabe que eu persistência. a persistência. É, vai chegar lá, se Deus quiser. Bem, Se Deus quiser. Ana Paula, quais são as suas perspectivas futuras? Perseverar na jornada da transformação. Eu acho que isso é fundamental, principalmente no meu caso, que eu sempre procrastinei tudo em todas as áreas. Então, eu sempre disse que eu sou uma mulher resiliente, mas eu não era perseverante. Então, agora, essa é a minha perspectiva de futuro. Perseverar na jornada da transformação. Ok, aquele que resistir até o fim, né? A gente sabe qual é o prêmio da perseverança, né? Está lá em Apocalipse, certo? Muito bom. Milena, quais são as suas perspectivas de futuro? Você se conceitua tanto para não me chamar de Pois Lorena, é, né? o pessoal tem que saber dessa história, né? Que eu vivo chamando a Milena de Lorena. Então eu parei agora e falei assim, deixa eu pensar, estou falando certo ou errado. Milena. Compromisso e responsabilidade. Uhum. Palavras, acho que ela já fala por si só. Ok. Túlio. O meu seria na persistência, como acho que foi a Terezinha que falou, não foi? Uhum. É, de persistir justamente no, assim, persistir com base na orientação de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é o caminho, mas ele tem outros planos para a gente. Então, até onde ele me disser que é para continuar, né? Estarei persistindo e para realizar esse projeto, e também como muitos outros. Amém. Então, agora é um momento que esse, com certeza, outros momentos talvez vão, mas esse com certeza vai para as mídias sociais. É o momento de vocês dizerem para quem não conhece a Pau, que está pensando em talvez participar, por que que eles devem participar? É o momento de vocês darem aquele testemunho que vai para as mídias sociais dizendo por que se unir à Pau, qual foi a minha experiência na Pau, qual foi o resultado, por que que você deve também se unir à Pau. Então vamos lá. Vamos lá, Ana Paula. Como eu já disse, foi a transformação geral de tudo aquilo que era desconhecido para mim. Eu sempre tive muitas dificuldades, porém eu nunca expus essas dificuldades. E quando eu entrei para a PAU, eu aprendi que eu sou capaz e eu posso ter. E na minha condição, esse foi o papel mais fundamental, de saber quem eu sou, de saber que eu sou cara e de saber que se eu perseverar, eu consigo alcançar os objetivos.
O intuito da Paula é nos ensinar a ver uma vida abundante, mas em pouco tempo não dá para explicar o que é a vida abundante. Mas posso dizer que está ligado além do dinheiro. Uma vida abundante vai além do dinheiro. É ter tudo aquilo que você almeja, com família, com filhos, seus netos, seu trabalho, uma vida profissional e próspera, uma vida financeira abençoada, e você poder ser uma pessoa generosa, doar e dar, tem que estar começado. Então, eu não sei se está diferente de mim. E a visão que eu tenho agora é que se eu tão somente me manter foco, ter disciplina e ser uma pessoa organizada, vou conseguir alcançar os objetivos. Essa é, antes, a raiz do problema que eu não sabia lidar com ele. E aqui eu falo, eu sinto que os meus maiores medos seriam maiores armas para lutar e ter um bom resultado, um bom desenvolvimento. Eu vou viver uma vida abundante, tenho certeza disso, porque sou capaz, eu posso fazer isso. Amém. Amém. Valéria, dá seu testemunho aí para Paulo. Por que que as pessoas devem se unir a Paulo? Antes mesmo de conhecer o projeto totalmente, né? Eu já consegui trazer duas comigo, né, Érica? Eu já tenho Uhum. a Andréia e a Terezinha. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu fiz a inscrição da Terezinha, que nós estávamos numa pizzaria lá em Itajaí. Então, a Paula, para mim, antes mesmo de eu conhecer, por conhecer você, a pessoa, né? Por conhecer a pessoa, me trouxe muita confiança, né? De me expor, de falar do que eu sou, dos meus medos, dos meus temores, porque às vezes a gente fica para nós, com algumas frustrações, e não consegue se expor. Então, a Paula, para mim, foi um momento de eu poder me despertar para o meu eu, quem eu sou em Deus, e encontrei ferramentas, né, para poder prosseguir, né, para caminhar, para entender todo o processo, e que às vezes, em dados momentos da nossa vida, mesmo a gente estando dentro da igreja, uma vida cristã, uma família toda certinha, a gente acha que está tudo bem, e às vezes a gente não consegue encontrar aquele ponto, aquele gatilho que está nos prendendo a algo. E na qual eu encontrei essas ferramentas que me ajudaram, os textos citados, né? Os temas citados ao longo das sessões, os testemunhos dos irmãos, de ver que um em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, se a gente colocar, os problemas são quase os mesmos. A gente deixa algumas prioridades, né? A gente coloca tanta coisa na nossa vida e não consegue se organizar. Então, eu aprendi a organizar mais o meu tempo, a, a ver forma diferente das pessoas, né, lidarem com dificuldades diárias. Eu já estou acostumada a lidar com diversos problemas, diversas questões de igreja, mas eu não queria isso, eu queria viver eu, Valéria, né? E eu consegui fazer isso na Power, eu consegui me encontrar, consegui sair daquele meu momento de tristeza, de frustração, de achar que a minha vida não estava valendo muita coisa, mas eu consegui me achar e vale a pena a gente participar da Power porque a gente encontra ferramentas muito esclarecedoras para a nossa vida, né? Os temas abordados, os textos, tudo que foi falado aqui, cada testemunho do irmão me serviu de muito sentido. E eu vou guardar com muito carinho essa turma aí, de ver a Cristina se recuperando, de ver o Túlio e a Milena aí, né? Como imigrantes aí, fazendo a parte deles, e foi maravilhoso, né? E eu tive dificuldades, mas eu fui ajudada, eu fui atrás, eu corri atrás, eu vi as minhas limitações, né, de trabalhar com mídia, com computador,
E isso me motivou a aprender, a querer saber mais. E eu acredito que o ser humano ele está em constante mudança, então nós precisamos estar nos atualizando. E isso me motivou a isso. Às vezes a gente fica estagnada num ponto da nossa vida, a gente parece que acabou, mas não, Deus ainda tem muita coisa para fazer e a gente consegue aí, com essas ferramentas maravilhosas, esses textos, todos os testemunhos que nós abordamos. Foi muito bom ter participado dessa Paula de 2025. Muito feliz por essa turma e pela nossa coach maravilhosa, né? Que nos ajudou aí nesse período. Obrigada, Valéria. Eu vou pedir para a Milena falar o dela, e aí, só nesse momento do testemunho individual, eu vou pedir para o Túlio desaparecer da tela, deixar a Milena centralizar aí depois, ao contrário, quando o Túlio for fazer, deixar só a Milena. Bom, meu testemunho com a FAO, como eu falei, né? A FAO, ela veio como um pilar, justamente para poder sustentar uma casa ou um projeto forte. E teve algumas coisas que durante a FAO começaram a vir à tona. Como, por exemplo, né? Deus me levou a um testemunho da minha infância. O que é que aconteceu? Na minha infância, eu tinha muita dificuldade com a questão de alimentação e esse equilíbrio nutricional como um todo. E, por eu ter essa dificuldade toda, eu fui internada com desnutrição grau 2 quando era criança. E, ao longo da vida, não tive essa relação tão amigável com a comida. Porém, nada na vida acontece por acaso e Deus sempre leva para os caminhos que Ele quer seguir. E eu fiz o curso de nutrição. E durante a PAU, quando eu estava fazendo esse curso, foi muito claro para mim quando Deus ele quis mostrar essa reparação daquilo que tinha ficado para trás. Então, o que eu quero dizer com isso? O inimigo, quando ele entende o propósito da pessoa, ele vai tentar impedir. E essas lutas espirituais não começam quando você está adulto, começa desde a infância com coisas simples, que vão tentando te distanciar desse propósito. E eu percebi que isso acontecia comigo como qualquer outra pessoa e refém também. E nessa reparação foi muito claro quando o Espírito Santo ele veio trazendo o curso de nutrição como um reparo do templo dele. E o que quer dizer isso? Durante a PAU, nasceu um projeto no meu coração, a Erika sabe disso, que foi o Plano Nutrição do Templo, que é exatamente para a gente tomar noção e ter o entendimento que ter uma alimentação saudável não é somente uma questão de taxas nutricionais ou ter saúde, não, não é só isso, mas é a gente cuidar do tempo do espírito que vive. E Deus ele quer realizar cada vez mais novos objetivos, novos propósitos, e para isso a gente precisa ter disposição de vida e de saúde principalmente. E o meu testemunho da FAO é esse, porque a FAO ela veio como um pilar exatamente para essa construção desse campeão que está nascendo. Então, eu vejo claramente o agir de Deus nisso, porque é uma reparação na minha história como um todo, mas eu sei que é de grande impacto, porque uma coisa é um sofrer pela falta de comida, mas eu sei que a compulsão é alguma coisa muito maior. E reparar isso e fazer com que as pessoas voltem a ter essa conexão e essa espiritualidade com o nosso Deus Pai, eu acredito que não seja um benefício que Deus me deu, que Deus deu somente para mim, mas Ele quer que todos os filhos assumam esse propósito. Amém. Uma coisa que me fez muito feliz nessa turma é que muitos projetos estão saindo daqui. E projetos assim que eu sinto a maior firmeza, que eu sinto assim que são projetos assim mesmo trazidos por Deus para a vida de cada um, de acordo com a característica de cada um. Então, a Milena tem esse projeto da nutrição, o Túlio tem o projeto das mídias sociais para a igreja, a Valéria tem o projeto social, né? A Terezinha tem o projeto
se estabelecer como empreendedora no futuro também, né? A Andrea já tem a profissão dela estabelecida e vai continuar agindo, não um projeto específico, né? E a Ana Paula, ela já executou. Ela criou o projeto e executou. Ela tinha vontade de fazer um café de cura com mulheres e ela fez e depois mostrou as fotos. Ficou lindo, coisa mais linda, super decorado, com uma elegância. E assim, foi muito abençoador para todo mundo que participou daquele momento de compartilhar e de cura, né? Naquela mesa ali de buscar falar dos traumas, falar das situações e colocar diante de Deus tudo isso, né? Então foi lindo esse projeto da Ana Paula. Então, essa foi uma das alegrias nessa turma. Muitos projetos nascendo, né? E as pessoas entendendo o propósito de Deus e o tipo de ministério que Deus está querendo que elas desenvolvam, né? E a Cristina também tem um projeto, né? Ela tem um restaurante e ela quer usar esse restaurante como um point para desenvolvimento comunitário e desenvolvimento espiritual, que também é um projeto muito lindo, né? Então, assim, projetos lindíssimos, cada projeto mais lindo que o outro. Túlio, fala aí. Estava olhando aqui a pesca. É, meu testemunho para a PAU, né, e para as pessoas que querem participar, é que participem. Entrem de corpo e alma, porque vale muito a pena. Eu iniciei no início das 16 sessões, eu não sabia o porquê estava ali, não sabia o para que ia me ajudar. Eu achava que as coisas que eu fazia já estava bom, né, vivendo naquele comodismo. Mas a cada sessão que foi passando, eu percebi o quanto podia mudar e me fez ter foco, né, principalmente descobri que meu foco é a família e o porquê eu acordo todo dia de manhã. Descobri o projeto que estou colocando em prática, né, esse projeto, onde quando eu entrei, eu acabei descobrindo que eu me sentia meio deslocado nos ministérios da igreja, né, que eu não me encaixava, não fazia parte, mas você não precisa estar no ministério para poder ser filho, né? E você pode fazer muito mais também. Você pode fazer muitas outras coisas. E foi dentro da PAU que eu descobri o que é que eu poderia fazer para estar evangelizando, para estar apresentando a mensagem de Deus. E aí foi que surgiu o projeto da De Jesus de ajudar as igrejas e ajudar os ministérios a, a ter um alcance maior, né? É, como isso foi minha parte, minha contribuição desse projeto, né? No caso, esse projeto está sendo minha contribuição até o momento, porque o futuro a Deus pertence, então possa ser que aconteça muitas outras coisas. E a Pau veio me ajudando tudo nisso, porque foi onde eu descobri minha identidade, fui descobrindo aonde eu deveria ir, aonde eu deveria agir, o que eu era bom, qual eram minhas dificuldades, qual eram meus erros, minhas falhas, o que é que eu precisava corrigir, o que eu podia melhorar, aonde eu devia gastar mais as minhas energias. E nesse percurso dessas 16 sessões, desses 16 encontros, foi onde eu fui descobrindo passo a passo do que poderia ajudar, né? E agora no final que veio a parte prática. Ainda não exerci no projeto, mas já estou colocando em prática em algumas áreas da minha vida. Mas é, o método está ali, né? Foi aprendido, foi
é, sei, vou utilizar o método, então é ali na partir desse método agora que eu também vou utilizar para dar andamento e seguimento no projeto. Amém. Aleluia. Andréia, fala aí, Andréia. Qual é o seu testemunho para Paulo? Quando você fala de testemunho, eu falo de quem eu convidei para estar aqui hoje. Eu quis aquilatar o valor daquilo que me acrescentou, daquilo que aconteceu comigo, para que acontecesse na vida de outro. Mas eu cheguei aqui sem objetivo nenhum. Eu entrei na PAU por conta da Valéria. Valéria, na situação que ela estava, quando ela falou, eu falei assim, vou embarcar nessa para ver o que vai se dar para ela, o que ela precisar, eu estou por perto, de alguma forma, ver se eu posso contribuir, né? Mas acabou que eu fui por ela, mas acabou que ela me botou numa, não furada, né? Numa canoa assim, que eu sei que vai perseguir por bastante espaço. E eu sei que quando eu convidei quem eu convidei, eu sei que Deus não vai fazer aquilo que ele fez comigo, mas ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer na vida dessas pessoas. Porque as diferenças entre nós aqui no grupo, de alcance, de visão, de entendimento, de crescimento, foi muito particular e isso é muito interessante. Né? Você não simplesmente trouxe um conteúdo para que a gente se enchesse do conhecimento. Não foi isso. Você lançou o conhecimento para que a gente fizesse dele aquilo que era necessário dentro do particular de cada um. E foi isso que aconteceu. E é isso que eu quero que aconteça na vida de outros, né? De alguma forma, eu entrei para contribuir com a Valéria, aí eu acho que eu contribuí um pouco com a Valéria, um pouco com a Terezinha, né, na dificuldade que elas têm na informática, e a gente foi tateando aí nesse período, e isso foi muito bom, porque foi um acréscimo, né? Foi uma motivação, foi um ajuntamento legal de uma forma que a gente se contribuiu, né? E isso foi muito bom. E isso sempre acrescenta na nossa vida. E é isso que eu quero que aconteça na vida de quem eu convidei. Uhum. Amém por isso. Cristina, seu testemunho para a PAU, por que as pessoas devem participar da PAU? Olá. Bem, meu testemunho pessoal para convidando outras pessoas a participarem da PAU envolve a minha pessoa, né? Então, quando eu cheguei aqui, a minha vida estava muito acelerada. Então, penso que através desses encontros com os nossos queridos, que eu aprendi a amar cada um aqui, veio trazendo uma quietude no meu coração, cada passo, né? Há até alguns ditados que dizem o seguinte, né? Para andar, para chegar mais rápido num determinado lugar, você vai sozinho. Mas para chegar mais longe, você precisa andar com pessoas, né? Então, isso faz toda a diferença na minha vida hoje, né? Porque esse grupo me ajudou a ser comunidade. Então, nesses encontros, eu fui comunidade e vocês foram comunidade comigo. Então, acho que a PAU é isso, é uma comunidade que nos ajuda a pensar temas importantíssimos da vida cristã que às vezes a nossa vida nos faz ser altamente superficiais. Então, quando a cada semana, a gente estuda um tema e cria, depois reverbera na gente aquele tema durante talvez 6 ou 7 dias, isso faz toda a diferença. Né? E quando nós escutamos a história de cada um, no início, talvez, a nossa vida acelerada, a gente vai querer até colocar na velocidade 2.0, né? Ouvindo tudo muito rápido. Mas vai chegar um momento, pelo menos até o último encontro, que a gente vai degustar cada palavra do nosso irmão, da pessoa que está trazendo para a gente um conhecimento de vida, uma experiência que faz toda a diferença para a gente. Então, a PAU é isso. A PAU é uma experiência comunitária para trazer luz sobre temas importantes da vida cristã, propósito, identidade, gestão do tempo e etc. Muito obrigada, Cristina. Então, para dar uma pausa aqui e passarmos para o momento final da entrega dos certificados, né? E
leitura do Manifesto da Vida Abundante por cada um aqui. Para quem não sabe, manifesto é um estilo literário e significa uma declaração de intenção, não é? Isso aqui é um manifesto. Então, todo mundo que sai da Academia da Identidade e do Propósito sai com um manifesto, uma declaração pública do seu comprometimento total de viver uma vida abundante em Cristo. E na primeira turma, eu lancei esse mesmo desafio. Só que tinha uma pessoa altamente musical, que, aliás, está bombando nos seus projetos que nasceram aqui no coração da Pau. Fechou 2 contratos já e está com as músicas sendo produzidas. Ela é minha irmã, por acaso. Ela é minha irmã. E, na verdade, a história dela começa um pouco mais atrás comigo, quando eu comecei a minha carreira de coaching, 6 anos atrás. A minha primeira sessão foi com ela. E ela não estava na área da música, mas conforme no processo de career coaching a gente foi conversando, a gente descobriu que tudo nela falava música, que ela amava música, que ela tinha o dom, que ela tinha o talento, que ela tinha força nessa área e que a gente descobriu que esse era o propósito de Deus na vida dela. Então, eu vou mostrar para vocês o manifesto dela, que foi feito em forma de canção. E aqui ainda está só com violão e voz. Ela já está no processo, ela me mostrou outro dia a pré-produção já com bateria, guitarra, tem sopro, tem flauta, tem tudo mais. As próximas formaturas já vão ter a versão final totalmente produzida. Agora vocês vão ouvir uma versão só com voz e violão, mas é muito linda. Eu vou dividir a minha tela com vocês de novo, para que vocês acompanhem bem essa letra. Ok, lá vamos nós. Propósito por Evelyn Basten. Manifesto o desejo de viver para a honra e glória de Jesus, o Rei. O que vivo em meu quarto, em intimidade ao amá-lo, propagar ao mundo para o inspirar. Manifesto o desejo de viver para a honra e glória de Jesus, o Rei, de Jesus, o meu. O que vivo em meu quarto, em intimidade ao amá-lo, propagar ao mundo para me inspirar. No compasso do teu coração, quero pulsar pelas veias deste mundo, espalhar este sangue carmesim que derramaste ali na cruz por mim. Aperfeiçoar-me neste amor sem fim. Vou viver, foi adiante do teu reino onde for, e lutar pela justiça em seu louvor. Vou criar realidades, revitalizar
te exigir tua mente tão sadia e consciente. Agradar a ti, estar a seu dispor, é o meu propósito. Mas que sonha a semente em mim, Senhor, é o meu propósito. Mas que sonhador, um realizador, é o meu propósito. E viver vida abundante em Deus. Louvo, Em breve, quando sair a versão final totalmente produzida, eu vou compartilhar com vocês, para vocês acompanharem. Mas, assim, lindo demais, né? Não é porque é minha irmã, não, mas ela não só tem o dom da música, mas tem o dom da poesia também. Ela escreve, cada letra dela é tão profunda, é tão rica de beleza poética. A Ana Paula cantou junto, eu vi. Ok, então chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. E eu coloquei aqui no meu WhatsApp para facilitar. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou colocando aqui o negócio. Acho que é melhor eu puxar aqui do meu, dos meus documentos, porque aí eu posso controlar a ordem. E aí está em ordem alfabética. Vamos lá, deixa eu abrir aqui os certificados. Eu vou mostrar o certificado com o nome da pessoa, e aí a pessoa vai, então, falar o seu manifesto da vida abundante, ok? Só um minuto, deixa eu dividir de novo com vocês. Então, pela ordem alfabética, a primeira pessoa é a Ana Paula. Ana Paula, parabéns pela sua jornada. Que prazer conhecer você. Depois vou agradecer muito a pastora Gláicia por ter apresentado você a mim. Eu acho que ela estava por aí, pastora Gláucia, está aí ainda? Eu Eu vi que acho que Sim, ela está por tô aqui. Parabéns, Ana. falando. a Gláicia Obrigada. obrigada por trazer a Ana Paula. A Ana Paula foi uma grande bênção, foi tão gostoso caminhar essa jornada com a Ana Paula. Ela é uma pessoa que traz uma energia tão positiva para o ambiente, é tão alegre, positiva, ajuda as pessoas, e foi realmente fantástico. Então, Ana Paula, vai lá. Manifesto da Vida Abundante, 28 de maio de 2025. Eu, Ana Paula de Jesus Oliveira, declaro e manifesto meu desejo de colocar em prática todo o meu potencial. Outrora estava estagnado, devido a crenças limitantes, de não merecer, de não ser capaz e não ter certeza quem eu era. Compreendo daqui por diante a minha total responsabilidade de fazer acontecer. Todos os meus planos e projetos estão acordados. Levo aqui usar meu tempo, meu ministério e minha capacidade de gerir a minha vida, como auxiliar aos que me cercam. Faço um bem de leve para ser os desafios postos sem questionar por quê, mas compreender o para quê e que propósito de vida Deus possa requerer de mim. Também torna a pessoa mais eficaz no propósito, com obediência para ser o melhor da minha família, podemos ser trabalhar de forma estratégica e intencional para ver todo mudança de vida tem mim, minha família, aqueles diretamente comigo. Compartilharei amor, compreensão, dedicação, companheirismo, até atingir o nível considerado Deus bem comigo. Com alegria, claro que continuarei introduzindo a generosidade como
convidar também. Amém. Parabéns para você. Que Deus te abençoe nesse propósito maravilhoso de viver a vida Amém. abundante. Vou Amém. compartilhar agora o certificado da Andréa Freire da Rocha. Parabéns, Andréa, por essa jornada. Foi um prazer também conhecer você. Você é uma pessoa muito inteligente, muito articulada e tem um coração muito bondoso. Muito obrigada pelo suporte que você deu à Terezinha e à Valéria na parte técnica de fazer downloads, acessar o Zoom e etc. Que Deus te abençoe muito na sua jornada. Vou parar o share aqui para você, então, fazer, ler o seu manifesto da vida abundante. Propósito, intenção de fazer, projeto, objetivo. Deus nos criou com propósito. Efésios, capítulo 2, versículo 10, ou Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6 dizem assim: portanto, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Se eu creio em Deus e sei que Ele me criou com propósito, cabe a mim cumprir esse propósito com maior excelência. É bem verdade que nem sempre eu consigo, devido às circunstâncias da vida, mas Ele me dá força para levantar, continuar e tentar outra vez. A estratégia de Deus ao dar o seu único filho para me redimir me constrange ao ponto de não me permitir sentir satisfeita apenas por um momento, mas com a nossa mentora, como a nossa mentora mesmo me caracterizou como insaciável, tento todos os dias ser um pouco melhor, fazendo um pouco mais. Plenitude, estar cheio, se sentir realizado. A plenitude acontece em um momento, mas logo depois vem a vontade de fazer mais e melhor. Porque plenitude de fato só alcançaremos quando estivermos com o Mestre. Esse foi um tempo de me colocar de pé, querer avançar, entender que com conhecimento e estratégias dadas pelo Senhor é possível multiplicar o seu reino aqui nesse mundo. Agradecer? Acho que não. Só tornar conhecido o fato de que hoje sou um pouco maior e melhor, porque você, Érica, você, Valéria, você, Terezinha, você, Ana Paula, você, Milena, você, Túlio, você, Cristina, acrescentaram em minha vida durante esse tempo. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Obrigada. Tá? Ai, que lindo. Deixa eu abrir aqui a próxima. A próxima é a Cristina. Cristina, aqui está o seu certificado. Parabéns por essa jornada. Você é uma pessoa tão cheia de potencial em tantas áreas, né? E eu sei que Deus vai te abençoar ricamente nesse seu projeto com seu restaurante. Ele vai ser um point da graça, vai ser um Amém. point de Amém. crescimento, de desenvolvimento comunitário e Amém. de crescimento espiritual. Eu sei que você tem um coração pela juventude e que você seja uma mentora para essa juventude que se agrega aí no seu restaurante. E que você seja uma bênção e experimente a vida abundante de Deus em todos os sentidos. Então, Obrigada, Érica. vou Obrigada. fechar aqui. Você já está, então já pode começar a falar o seu manifesto. Ok. Manifesto da Vida Abundante, por Cristina da Cruz Simões Fernandes. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.
Declaro esta promessa como um chamado para viver plenamente o meu chamado como filha amada de Deus, regenerada em Cristo e em processo de santidade todos os dias da minha vida. Enquanto viver, perseguirei o padrão de excelência do nosso Criador e os mandamentos em relação às minhas prioridades. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a minha família, amar a meu próximo e me amar. Este último como padrão para amar todas as pessoas. Até que o Senhor venha me buscar, farei da terra o lugar onde devo desenvolver todos os meus dons e observarei o cuidado, o encorajamento como parte da minha missão. Estabeleço que minha busca diária está voltada a ter uma vida abundante em Cristo, exercer o meu chamado em proclamar o reino de Deus na terra até que ele venha. Amém. 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 Aleluia. Que Deus te Aleluia. abençoe. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Amém. Ok. Dividindo de novo a tela, é a vez da Milena Souza Freitas. A Milena, que é essa gracinha de pessoa, essa pessoa amável, gentil, super nutri. Quem precisa aí de conselhos sobre nutrição, super recomendo. E ela tem um projeto lindo que nós estamos desenvolvendo juntas e devemos apresentar em parceria, se Deus abençoar, em 2026, que é a nutrição do templo. É assim que ela decidiu chamar, a nutrição do templo. E nós vamos discutir o relacionamento entre a espiritualidade, né, e a saúde através da nutrição, através desse projeto. Ela, assim como a Cristina, estão fazendo o meu curso de coaching e em breve devem se tornar coaches transformacionais. Então, elas me tiveram duplamente aqui e no curso de coaching, né? E se Deus quiser, para a honra e glória do nosso Deus, ela será em breve não apenas uma nutricionista, não apenas não, porque já é uma grande coisa, né? Ser nutricionista, mas além de ser nutricionista, também uma coach de nutrição para a glória de Deus, né? Então, parabéns, que Deus nos ajude nesse processo que vamos desenvolver juntas, em todos os seus outros projetos. Eu sei que tem outros projetos, né? Ela desenvolve um trabalho lindo de fazer entregar, né, comidas prontas, comidas nutritivas e saudáveis, e fazer cardápios. Então, ela tem uma empresa também que presta esse tipo de serviço. Que Deus te abençoe em tudo que você faz, Milena. Bom, primeiro agradecer as palavras, levar como profecia essa parte da empresa, vamos levar como profecia em nossa vida, porque a gente está dando o primeiro passo e Deus vai levar, né? Bom, meu manifesto começa assim: eu declaro que sou filha de Deus, porque eu não sabia, e cumpridora do seu chamado, que vou dedicar meus planos e pensamentos ao que o Espírito Santo me guiar. E assim como está escrito em Hebreus 11:1, seguirei na fé e na certeza das coisas que ainda não posso ver ou sentir, mas sei que o Pai está realizando. Comprometo me manter firme nas promessas do meu Salvador e sei que com Cristo estarei vivendo melhor, pois eu e minha casa servimos ao Senhor. É um manifesto breve, mas é um manifesto real, de tudo que passei, tudo que eu vivi e tudo que eu preciso manter. E sou muito grata a Paulo por ter permitido e proporcionado que eu pudesse ir mais além. Parabéns, que Deus te abençoe em todos os seus propósitos. Parabéns. Vamos lá, é a vez da Terezinha. Terezinha, aqui está o seu certificado. A Terezinha que tem um coração focado em evangelização e em vendas. E quer que Deus a use nesse processo de estabelecer a sua própria empresa de venda e distribuição de cosméticos e, através desse empreendimento, transmitir a mensagem do Evangelho, né? Então, Terezinha, que Deus te abençoe grandemente no projeto de Deus para a sua vida. Então,
Manifesto da vida abundante. Sou Terezinha. Desejo honrar a Deus em tudo que aprendi na PAU. Viver uma vida abundante com Cristo para ajudar e transformar vidas para Ele, com meus dons e meus talentos. Desejo usar para a honra e glória de Deus, vivendo um dia de cada vez. Sei que não é fácil, mas sei que é aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia, a sua vinda. Filipenses 1:6. Prometo me esforçar todos os dias para ter uma vida abundante com a minha família, meus amigos, meus irmãos, desculpa, e na comunidade. Isso aí é meu manifesto e eu declaro o meu compromisso de progredir a vida abundante até alcançá-lo. Parabéns, Terezinha, que Deus te abençoe em todos os propósitos que Ele tem para a sua Desculpa aí, vida. Cacá. A Terezinha está lutando aí com uma virose, né, por algumas semanas já, mas se Deus quiser, em breve ela estará 100% de novo. Próximo aqui é o Túlio. Túlio, aqui está o seu certificado. Parabéns, o Túlio, que é um engenheiro mecânico, mas estava assim um pouco perdido em relação ao que Deus queria fazer na vida dele, né? Qual era o propósito de Deus. E ele decidiu que então vai investir nesse ministério de ajudar igrejas a se comunicarem nas mídias sociais, a terem seu website, suas mídias sociais, e a ter uma plataforma em que empreendedores cristãos possam divulgar seus trabalhos, né? E que ele possa ajudar a divulgar esses trabalhos. A pastora Glácia também é coach e tem também o ministério dela como coach cristã. Quem sabe ela também vai querer fazer parte da sua plataforma, né? Então, que Deus te abençoe em todo esse projeto, também no projeto do Ministério da Família, que você mencionou também, que está no seu coração, de investir nesse projeto de Ministério da Família. Que Deus te abençoe a você e a sua esposa em todos os projetos que vocês têm. Pronto. Declara o seu compromisso com a vida abundante. Vai lá. Então, hoje eu me comprometo a buscar a Deus incansavelmente. Ter o compromisso em buscar a realização dos meus projetos. Fazer da minha vida um testemunho de Deus, para que através de mim outras pessoas possam ser tocadas. Me comprometo a sempre lembrar da minha identidade, de quem eu sou em Cristo e do meu propósito. Reconheço meus medos, tendências negativas e pontos fracos, e estou atento para lutar contra elas. Hoje sou capaz de realizar o que eu desejo. Sei que vou chegar longe e tenho conhecimento e capacidade para trabalhar e expor minhas ideias. Irei realizar as atividades importantes com perfeição e compromisso. Marco com responsabilidade a manter o foco em Cristo e ter um pensamento diário no que me motiva. Amém, aleluia. Que Deus assim o faça na sua vida. Que Deus te abençoe em todos esses projetos. E Valéria, a gente tem uma brincadeira. A Valéria fala assim: você está me deixando por último porque eu falo muito, né? Não é porque você fala muito, é porque seu nome começa com V. Aqui está o seu certificado. Valéria, que é Valéria, e que se descobriu Valéria, né? Além do fato de dela ser a esposa do pastor, né? E isso foi uma descoberta fantástica. E Valéria tem um coração para trabalhos sociais e tem um plano lindo de continuar a desenvolver esse projeto com crianças carentes na favela. Ela mandou fotos no nosso grupo lá outro dia, está planejando um acampamento com essas crianças carentes, né? Está sendo uma influência divina
no meio dessas comunidades carentes, trazendo um alento para essas crianças que às vezes não têm muita orientação adequada em casa, né? E ela está sendo a influência positiva, uma agente do reino de Deus naquele lugar, né? E ela pretende também ser luz nos projetos da APAE, na qual ela vai fazer trabalho de voluntariado. E que Deus te abençoe em todos esses projetos e com todas essas novas descobertas, né? João 10, 1, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Desejo viver, Valéria Barreto, desejo viver uma vida plena e abundante, alinhada aos propósitos de Deus. Quero honrar o meu Senhor com meus dons e talentos, a qual Ele me confiou, semeando sempre a sua palavra e o plano de salvação. Anseio fazer isso de maneira prática, permitindo que o Espírito Santo realize sua obra por completo na vida daqueles que precisam de salvação. Desejo encorajar outros e a fortalecer nessa obra grandiosa a qual fomos comissionados. Quero me capacitar continuamente para alcançar pessoas de diversas formas, reconhecendo a necessidade de contextualização para cumprir o propósito de Deus nesse tempo, a qual desejo cumpri-lo com excelência, para a glória dele e daquele que me salvou. Amém. Amém e amém. Vou fazer uma Então, oração final por vocês e a gente vai encerrar então esse momento. Muito obrigada aos amigos e familiares que se juntaram a nós outros. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para participar do próximo grupo, o próximo grupo começa em agosto, ok? Então vocês podem pedir o meu contato de telefone para quem convidou você para estar aqui, e vocês são todos convidados a participarem do próximo grupo, que começa em abril, tá? Então, se você acha que isso vai ser uma coisa legal para você, entre em contato e vamos conversar. Eu vou explicar como tudo funciona e você pode ser a próxima pessoa aqui contando as suas vitórias nesse processo, porque a missão da PAU é levar a vida abundante ao máximo de pessoas possíveis, a quantos possamos alcançar, para que todos experimentem a vida abundante em Cristo, né? E nós queremos continuar esse projeto abençoando outras vidas. Então, muito obrigada a todos. Eu vou finalizar com uma oração e com a última mensagem para o grupo, ok? Bem curtinho. Querido Deus, como agradecer, Senhor, por tantas, tantas bênçãos, tantas transformações, tanto crescimento, tantas mudanças positivas. É só pelo Teu Espírito, Senhor, que nós fazemos qualquer coisa. Eu te agradeço por cada vida aqui presente, em especial pela vida dos que participaram da Academia da Identidade e do Propósito. Que tu estejas abençoando, Senhor, esses projetos que foram visualizados e planejados e estrategiados aqui na PAU e que eles sejam executados para a honra e glória do teu nome. E que todas essas vidas aqui sejam vidas abundantes, vidas equilibradas, vidas vibrantes, vidas felizes na tua presença, experimentando o teu melhor na vida deles, Senhor. Que eles vivam a melhor vida que podem viver, a vida mais abundante possível em ti, focados em ti, para ti, por ti, através de ti, conectados a ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E a minha última mensagem é bem simples, né? Live your purpose. So go in peace, may God bless you and keep you, and live your purpose. Thanks, everybody. Obrigada a todos.
E espero ver alguns de vocês aqui em agosto, começando essa nova jornada de crescimento e busca da vida abundante em Cristo. Abraço apertado, carinhoso. Como eu gostaria de estar presente para dar um abraço assim bem apertado em cada um de vocês, mas recebam o meu abraço virtual e vamos manter contato, não desapareçam. Eu quero saber de tudo que está acontecendo com os projetos de vocês e vibrar com vocês a cada passo do projeto de vocês. Que Deus os abençoe.